lembro que minha avó, quando não tinha livro, assim, quando a gente já tinha acabado de ler os livros que tinham, ela lia a lista telefônica para manter o hábito da leitura. É uma exposição que não tenta criar pequenos momentos, mas sim apresentar o todo, o corpo da obra do Bandeira, que é extremamente sofisticado, muito elegante, de uma beleza inacreditável mesmo. 3 dicas. Dicas para ler com os pequenos, dicas para ler e escrever, dicas para viajar para dentro da gente mesmo. 2019 chegando ao fim e sempre fim de ano é a hora de fazer a lista dos melhores discos do ano. Quero mais e melhores blues, com água sobre os pés, sobre a cabeça, céus azuis. Olá, boa noite, eu sou a Adriana Couto, Metrópolis no ar. A internet está cheia de ferramentas que ajudam as pessoas a se conectarem. Muitos namoros e casamentos, amizades duradouras começaram num aplicativo. Pois é, um dos mais populares é o Tinder. Agora, tem um projeto muito legal, inovador, apelidado de Tinder dos Livros. Uma iniciativa que liga pessoas que precisam de livros com as que querem doar. Você conhece? Nós conversamos com a criadora da Winiteca. A ponte entre quem quer doar e quem precisa receber um livro começou a ser construída no dia 20 de novembro de 2018, Dia da Consciência Negra. A ativista e acadêmica Winnie Bueno usou a conta dela no Twitter para começar a campanha. E aí eu tuitei lá, olha, é muito mais útil as pessoas brancas se colocarem, por exemplo, à disposição de comprar um livro para uma pessoa negra que precisa de um livro para os seus estudos, por exemplo, do que ficarem se dizendo antirracista na internet. E aí, para minha surpresa, várias pessoas se disponibilizaram. Eu compro um livro. Em um ano de funcionamento, o Tinder dos Livros distribuiu mais de 1.000 publicações pelo Brasil. E com o apoio do Twitter e do Instituto da Mulher Negra, se transformou na conta Winiteca. A gente tem muito essa história, o brasileiro não lê, o brasileiro não gosta de ler. O que você descobriu com a Winiteca? Eu descobri que as pessoas querem ler, querem muito ler. Mas livro é um bem. O que te impedia de ter esses livros? Era o acesso, era não achar, era grana? Era não saber que eu precisava ler esses livros, no caso. Porque, por mais que a gente cresça sabendo que é importante ler livros, ninguém fala pra gente quais livros é importante ler. A estudante de nutrição foi uma das primeiras a pedir um livro. Eu cheguei em casa um dia, e meu vizinho tinha recebido. E eu fiquei, o que é isso? E aí, quando eu abri o livro, eu fiquei muito feliz, muito feliz. Tanto é que minha mãe tinha viajado, eu liguei pra ela e falei, mãe, você não acredita, eu recebi o livro. Tem os que recebem, mas tem também os que doam. Por que você resolveu participar como um doador de livros? Gira em torno de se reconhecer como uma pessoa negra. E tem toda uma história também, né? Eu sou um homem negro, periférico, e quando eu entendi a diferença que ter acesso ao livro fez na minha vida, eu acho que é um dever, né? Nem é um desejo, é um dever você contribuir com isso, devolver, né? A média de preço de uma obra de não ficção, se eu não me engano, é de R$50, R$55, né? R$55 significa muito dinheiro para a maioria da população, sobretudo para a população negra, que é a maioria da população pobre. Para participar, basta acessar o perfil @Winiteca no Twitter e preencher os dados dentro da mensagem direta. Lá você diz se quer doar ou receber um livro. O doador é quem paga os gastos do envio. Vai desde a Bíblia até romances, né? Passando por esses livros da sociologia, da produção de uma coisa, da produção de saber, até livros mais técnicos, da física, da medicina. O objetivo da Winiteca é distribuir 1 milhão de livros. Quando você alcança 1 milhão de pessoas com um livro, é possível promover uma transformação social de fato, e esse é o momento que a gente precisa de uma transformação social de fato. Assim. Acho que o livro pode ser uma energia e uma ferramenta potente para que isso aconteça. Vamos aos nossos desafios, vamos ler mais e vamos doar mais, que tal?
Mais livros. Essa para quem está arrumando as malas e vai viajar nessas férias. Sim, a escritora Bel Santos correu na estante dela e separou 3 excelentes dicas. Olha só. Chegamos ao final do ano. Momento de descanso, de férias, de viagens. E eu venho me despedir deste 2019 fazendo 3 indicações de leitura. A primeira é um convite a olhar pela janela. Essa é uma dica que vai para as crianças pequenas, mas que serve para a família toda. E você, o que vê da sua janela? Uma casa amarela lá no alto da favela? Crianças brincando nos becos e nas vielas? E se a sua janela fosse mágica e você tivesse o poder de criar coisas novas? O que gostaria de ver através dela? Uma maravilha de detalhes, de cores, de imagens, de festas, de acontecimentos que se dão pelos becos e vielas dos morros cariocas. É também um convite. Que tal, seja no dia de sol, seja num dia de chuva, olhar pela janela e ver o que acontece do lado de fora da janela da tua casa, da janela da casa da avó, do avô, da janela da casa da tia. A segunda dica que eu trago é um clássico da literatura. Estou trazendo aqui Adélia Prado, que publicou o seu primeiro livro em 1976. E o que a Adélia faz é trazer um lirismo, uma poesia para o cotidiano das mulheres brasileiras. Minha tristeza não tem pedigree, já a minha vontade de alegria, sua raiz vai ao meu avô. Vai ser coxo na vida é maldição para homem, mulher é desdobrável. E também tem aqui uma dica boa a partir do que a Adélia faz, que é registrar a viagem, aquele caderninho de viagem em que a gente diz das coisas simples que vão acontecendo. Tá aqui, uma possibilidade. E a terceira dica vai para uma autora contemporânea, uma mulher de São Paulo, que desde o seu primeiro livro tem feito grande sucesso. Paula Fábio. Viajar é uma forma de sonhar, também um modo de fugir, um velho truque para ser outro, ou na verdade, para ser você mesmo. Qual foi a última vez que você foi você mesmo? Se é verdade que na viagem a gente sempre aproveita para colocar aquela roupa que a gente não tem coragem de usar no dia a dia, para fazer aquelas coisas que a gente não faz no cotidiano, a Paula diz: pode ser um jeito de nos encontrarmos com outros eus, mas pode ser uma forma de olhar para dentro da gente mesmo. Que lindo, né? Ai, férias, crianças com energia de sobra, hein? Ah, eu sei bem o que é isso, minha gente. Por isso, essa semana o Metrópolis separou 2 peças infantis para você curtir aqui em São Paulo. E daqui a pouco a gente volta. Até parece. Gente, sem querer botar o clima, mas como vamos chegar lá? É véspera de Natal. Mônica, Cebolinha, Magali, Cascão e Milena estão aproveitando as últimas horas antes da chegada do Papai Noel. Mas recebem uma notícia triste. Acabaram todos os pinheiros da cidade. E este ano não será mais possível montar a tradicional árvore de Natal. A turminha de Maurício de Souza decide então partir numa aventura atrás do último pinheiro que existe no bairro do Limoeiro. O espetáculo musical está em cartaz no Teatro Net até domingo, dia 22 de dezembro. No meio do parque, a Companhia da Tribo convida pequenos e adultos para refletir. O espetáculo Água Doce fala da relação do homem com rios, córregos e nascentes que foram esquecidos pela urbanização nas grandes cidades. Personagens folclóricos como Yara, a mãe do rio,
e Cabeça de Cuia ajudam a contar essa história. Sexta-feira, eles se apresentam no Parque Ecológico Chico Mendes, no município de Várzea Paulista. Sábado, no Parque Nabuco, no bairro do Jabaquara, em São Paulo. E no domingo, no Parque Santo Dias, no Capão Redondo. As cobras vão perder seus venenos. Os peixes, os redemoinhos, vão desaparecer. Ainda dá tempo de adicionar alguns nomes na sua playlist. Tô falando de música. O nosso colunista Alexandre Matias fez uma lista dos nomes que se destacaram no cenário nacional em 2019. Vários ótimos discos foram lançados em 2019 no Brasil. O Emicida teve um descasso, a Cel também lançou um disco de surpresa e pegou todo mundo no susto. Siba também lançou um discão. Mas eu vou falar de 3 discos que estão meio fora do radar da maioria das pessoas. Ainda tentando chutar a bola com o pneu da bicicleta. Para mim, o grande disco brasileiro desse ano é da carioca Ana Frango Elétrico. Ela tem 23 anos, lançou o primeiro disco no ano passado, Mormaço Queima. É um disco meio new wave, meio elétrico. E ela veio agora com Little Electric Chicken Heart, um disco completamente diferente do disco anterior. É um disco que tem um ar meio vintage, meio anos 70. Ela mistura Rita Lee, Gal Costa, Baby Consuelo. E, ao mesmo tempo, ela pertence a uma cena que tem vários outros artistas ao redor dela, inclusive tocando na banda dela, que cada um deles merece que você dê uma fuçada e descubra um pouco mais sobre alguns nomes que a gente vai ouvir melhor em 2020. No pau santo esqueceram que sua irmã te trouxe de viagem e vai. Outro nome é o rapper Black Alien, que era do Planet Hemp e lançou seu terceiro disco solo esse ano. Hello Hell, abaixo de zero, conseguiu mostrar que ele não tá pra brincadeira. É um dos melhores MCs do Brasil, tanto na parte de flow, quanto na parte de métrica, quanto na parte de letra, o tipo de assunto que ele chama. E ele se recupera do segundo disco que ele lançou, que não foi tão bem esperado, e esse novo disco chega aos pés do seu grande disco de estreia, Babylon by Goose, O Ano do Macaco. Foi lançado em 2004. Então, 15 anos depois, ele consegue voltar ao trono do rap brasileiro, lançando um dos principais discos da década. Vale a pena ouvir. Foi produzido pelo Papatinho, também esmerilha na produção. Quando você passa, eles deixam o carro morrer. Você me vê passar, me beija, deixa esses caras morrer. E para fechar a lista de 3 indicados entre os melhores discos de 2019 no Brasil, eu vou chamar aqui o Douglas Germano. Ele fazia parte do grupo do Kiko Dinucci, mas ele lançou o excelente Escumalha, que é um disco de samba paulistano, com sotaque carregado e, ao mesmo tempo, com o dedo na ferida, falando de várias questões políticas, mas não só, sobre o que está rolando no Brasil em 2019. Adorei tudo. E amanhã o Alexandre Matias está de volta para falar dos destaques de 2019 no cenário internacional. Em março, São Paulo vai receber a primeira edição do Festival Girls, um evento que dá voz às mulheres em discussões e reflexões sobre cultura, diversidade e mercado de trabalho. Vai ser no Memorial da América Latina, com shows, palestras, mesas e oficinas. E as primeiras confirmadas são a atriz e cantora Linda Quebrada e a escritora Conceição Evaristo. A grande atração internacional será a cantora australiana Kylie Minogue. Ainda a gente não tem informações sobre a venda de ingressos, mas quando tiver, avisa para vocês. Daqui a pouco você vai ver a exposição de Antônio Bandeira no Museu de Arte Moderna em São Paulo. Agora, uma homenagem ao artista português radicado no Brasil, Fernando Lemos, que morreu ontem, aos 93 anos. Designer gráfico, fotógrafo, desenhista, pintor, tecelão, gravador, muralista e poeta. Fernando era uma figura rara, de muita lucidez. Ele conversou com o Metrópolis no mês de junho. Eu já fiz um poema que diz: já não temos mais Deus, agora tudo é silêncio, mudo, calado, se escuta, mas não responde a nada. Você, artista, a poesia antecede tudo em você? Antecede. A poesia está em tudo, a poesia tem a força irresistível, muito semelhante à morte, por exemplo. A poesia é algo que o homem faz
Não porque faz, mas porque não pode deixar de ser feito. A morte é a mesma coisa. Fernando nasceu em Lisboa. Veio para o Brasil com 27 anos, fugindo do governo do ditador Antônio Salazar. Eu cheguei e comecei a trabalhar. A prática do design foi o meu sustento, porque a parte artística mais difícil de ir produzindo, fui fazendo mais escondido. O design foi com que eu, durante esses anos todos, fiz a minha vida de dinheiro, de ganhar o dinheiro do leite para as crianças. Então esta é a vida do imigrante exilado. A função do artista na sociedade depende se a sociedade for livre. A função dele é a de criar e responder pelos problemas das artes. Se a sociedade não for livre, ele se perde no exercício de enfeitar a sociedade das suas mazelas. Eu pinto como se fizesse fotografia. Eu faço fotografia como se escrevesse. Eu escrevo como se desenhasse. Quer dizer, então eu sou um clássico multimídia, não é? Um conjunto de cerca de 60 obras do cearense Antônio Bandeira está em exposição no MAN São Paulo. Expoente do abstracionismo no Brasil, Bandeira tem uma produção múltipla que vai desde aquarelas a trabalhos mais experimentais. Bom, Antônio Bandeira é um de 14 filhos de uma família do Ceará. E ele, quando jovem, 20 e poucos anos, vai para o Rio de Janeiro aprender arte. Ele fica no Rio, começa a conhecer as pessoas no Rio e faz uma exposição que o cônsul francês gosta bastante das aquarelas, acha muito bonito e tal, e consegue uma bolsa para o Bandeira ir para Paris. Ele é um artista, era uma pessoa muito agradável, simpática, boêmio, e então ele começa a ser conhecido, inclusive, como um brasileiro que se dá bem em Paris. Bandeira é um artista único assim, no panorama brasileiro da arte abstrata mesmo, porque ele não é um artista que está ligado a grupo. Ele não está interessado em manifestos de fé, ou então os dogmas dos concretistas, de uma coisa geométrica, racional, matemática. Ele é completamente livre. E, na verdade, não é exatamente abstrato, porque ele mesmo diz que o tempo todo ele olha para a natureza, ele olha para as paisagens, ele está olhando à volta dele, né? E isso é muito bacana na exposição, porque a gente vê essa coexistência de uma certa abstração com a figuração. Ele não é um artista abstrato que parte da abstração para chegar na realidade, mas sim ele parte da realidade para chegar na abstração. Aqui, por exemplo, a gente vê uma das pinturas clássicas abstratas, uma das grandes obras dele, onde a gente vê esse gotejamento, que lembra um pouco o que está acontecendo na pintura dos expressionistas abstratos, só que ao contrário deles, ele é um artista completamente controlado, Bandeira, ele é puro controle. O Bandeira fez uma série de trabalhos, como vários artistas da geração dele, com materiais que não são tradicionais. Então, por exemplo, aqui a gente tem uma parede com uma série de flãs. O flã era uma matriz usada para fazer jornal antigamente, quando os jornais eram montados linha a linha com letrinhas de chumbo, e cria essas pequenas cidades ou essas pequenas estruturas que são muito poéticas. Essa é uma pintura que é particularmente interessante porque é do final da vida do Bandeira, de 66, ele morre em 67, muito jovem mesmo, um ano antes da morte dele, que realmente sintetiza tudo aquilo que a gente encontra na exposição. Tem um pouco de tudo, desde os grids que ele coloca, né, esses quadriculados, a impressão de uma tela sobre a outra, essa ideia do descontrole, então pelo menos essa ideia da linha solta, né, da tinta solta, e a beleza toda do trabalho. Né, assim, acho que tem uma coisa de um colorista fantástico, de um cara que sabia trabalhar com cor e que também sabia trabalhar com a imagem. É uma exposição que não tenta criar pequenos momentos, mas sim apresentar o todo, o corpo da obra do Bandeira, que é extremamente sofisticado, muito elegante, de uma beleza inacreditável mesmo.
A terceira geração da dinastia Black Hill está chegando. É a cantora e compositora Amanda Magalhães, neta de Oberdã Magalhães, fundador da icônica banda Black Hill e filha de William, que lidera a formação atual do grupo. Amanda lançou hoje o vídeo de Saiba, música do álbum de estreia que sai no ano que vem. E ela está muito bem acompanhada, viu? O seu Jorge divide a faixa com ela. É com essa dupla que a gente encerra o Metrópolis de hoje. 7h15, amanhã estamos de volta, hein? Muitos beijos. Pessoas, mas eu só me encaixo em você. Tento ficar longe, mas bate saudade. E não dá pra esquecer. Achei que não fosse ficar tão ruim pra mim. E se o tempo passa, eu sinto mais vontade.